Liguei. E eu ainda posso usar o microfone? Pode? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Chuvinha abençoada, né? Veio forte em Lins, mas graças a Deus aqui chegou com muitas bênçãos. Então, antes da gente começar, vamos fechar os olhos um pouquinho, agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso modelo e guia, a toda a espiritualidade que toda quarta-feira prepara e nos acolhe nessa casa. Momento de acolhimento, momento de aprendizado e momento também de receber o passe e sair daqui bastante renovado. Que Jesus, nessa noite, possa me abençoar com as minhas palavras e cada um de vocês também já começa a ser trabalhado pela espiritualidade maior. Que assim seja. Toda vez que eu tenho que fazer a palestrinha, eu não sei se isso acontece com a Angélica, com a Maria de Lourdes, não sei, mas comigo é assim. As meninas pedem o tema, aí eu me concentro num cantinho e peço para a espiritualidade para me dar orientação do que eu devo falar. E aí veio o tema bondade, e o tema bondade veio como um tapa na minha cara. Depois eu explico para vocês por quê, tá? O nosso amigo Serginho, como sempre, ele faz um panfletinho que a gente recebe no começo, quando a gente entra. Então ele fala assim: bondade é uma das virtudes essenciais do espírito em evolução. Quer dizer, para a gente evoluir, a bondade é uma ferramenta imensa. Ela não se limita a gestos grandiosos, mas se manifesta principalmente nas atitudes do dia a dia, no respeito, na paciência, na compreensão e no desejo sincero de ajudar. Allan Kardec ensina que o Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua pureza. A bondade, portanto, é a expressão viva da caridade, não apenas material, mas moral. Ser bom é agir com o coração, mesmo quando não há reconhecimento. É perdoar compreendendo imperfeições alheias, é evitar julgamentos, lembrando que todos estamos em aprendizado. É fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa. A doutrina também nos convida a refletir que a bondade verdadeira nasce da transformação interior. Por quê? Porque a bondade tem que vir do coração. Não é aparência, mas conquista do espírito, que já compreende que todos nós somos irmãos, criados por Deus e destinados à evolução. Em essência, a bondade é um caminho seguro para a paz íntima. Quem pratica o bem cultiva a luz dentro de si e essa luz naturalmente se espalha ao nosso redor. Então, primeiro momento, vamos tentar entender o que é bondade. Bondade é uma palavra que vem do latim, que significa qualidade de ser bom, nobre, ação, fruto do espírito. E o que é ser bom? Ser bom é agir com generosidade, com ética, com empatia, valorizar o outro e aquilo que você tem. É exalar boas qualidades, ter integridade, priorizando o bem-estar próprio e do outro. Só com esse conceito de ser bom, dá para a gente fazer uma pequena análise. Será que somos bons de verdade ou somos meia boca? Eu acho que eu sou meia boca. Porque eu duvido que algum ser aqui, 24 horas, ele tem empatia total pelo outro, que quando ele vai fazer alguma coisa, ele pensa no outro, quando ele vai fazer um comentário imbecil, ele pensa, eu estou falando de alguém, eu posso magoar alguém, né? Então, para mim, quando eu li esse conceito de bondade, eu cheguei à conclusão, nós não somos 100% bom. Mas também eu entendo, né? A nossa imperfeição, não precisa falar mais nada, né?
Para você ser bom, você precisa ser e ter. Primeira coisa, caráter. O que é o caráter? É o traço moral, ético e psicológico que a gente desenvolve ao longo de nossa vida. Então, muitas vezes o cara intelectualmente ele é um doutor, PhD, e moralmente ele não é nada, porque ele não desenvolveu a sua parte moral. Humildade, virtude de reconhecer os seus limites, né? Perceber sua fraqueza, perceber sua arrogância e reconhecer e abaixar a cabeça. Isso é humildade. Humildade não tem nada a ver. Ai, porque eu tenho dinheiro, mas eu sou tão humilde. Ah, tá bom. Justo. O que é ser justo? Ser honesto. Procurar fazer tudo aquilo que é justo, que é correto. Ser uma pessoa prestativa. Sempre que puder, auxilia quem está do lado, quem quer que seja. Até mesmo aquela pessoa que não gosta de você. Né? Ah, o cara não gosta de mim, aí estão fazendo uma vaquinha para ajudar o cara, mas eu não gosto dele, ele não gosta de mim, não vou ajudar. Está errado. O cara nem precisa saber que você está ajudando. Você pode fazer até uma oração para uma pessoa que não gosta de você, se ela está passando por uma dificuldade. Isso é ser bom. Mas o que é ser bom na visão espírita? A bondade, ela tem que nascer do coração e depende do grau de evolução do espírito. Então não adianta eu falar assim, ai, eu vou entrar num grupo de ajuda, né? Mas porque eu quero mostrar que eu sou bom. Tá, mas e o seu coração lá dentro? Tá legal? Ele mostra bondade porque tem que vir de dentro. Eu posso fazer um monte de coisa boa para as pessoas por interesse, para me aparecer e para não ter valor nenhum. Por isso que fala que a bondade vem dentro do coração da gente e depende do grau de evolução do espírito. Porque um espírito que tem uma boa evolução, fazer bondade para ele é prazeroso, não é obrigação, não é tortura. Ai, hoje eu vou ter que ir lá. Né, Angélica? Às vezes a gente reclama, né? Não, você, mas eu, às vezes eu reclamo. Ai, meu Deus do céu, o Lions vai fazer não sei o quê, vou ter que ir lá. O Rotary vai ter que fazer tal coisa, né, Rotarianos? Ai, eu vou ter que ir lá. Não é assim. Você não pode fazer com essa obrigação. Tem que ser prazeroso. Olha, eu vou fazer, mas eu estou me sentindo bem em participar. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos ensina que o verdadeiro homem, como o Serginho falou de bem, é aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Isso não sou eu que estou falando, nem o Serginho. Está lá, no Evangelho. E a bondade, ela está ligada em 3 pilares: justiça, amor e caridade. Justiça, aqui no Brasil, ela é representada, o povo aí de direito, Bruno, pela deusa. Como chama aquela mulher vendada lá? Né? É uma deusa, que é a deusa Temis. É a mulher vendada. Olhos vendados, né? Porque a justiça, ela tem que ter equidade, imparcialidade, isomia. O que é isomia? Igualdade a todos, legalidade, direito. Por isso que ela é cega, né? Ela é vendada. O amor é o sentimento mais nobre que a gente tem que ter para com todos. E a caridade, que é a virtude de amar o próximo e a Deus. Por isso que toda ação voluntária, quando você faz algo voluntário, você está amando o teu próximo e amando a Deus, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ser bom é ajudar o próximo sem esperar retorno. Essa história de fazer as coisas e falar assim, ai, fulano foi ingrato comigo, esquece. Então você não fez nada de bom de coração para a pessoa. Você fez esperando ter retorno. E aí não é válido. Quando a gente faz o bem, a gente tem que esquecer. Se a pessoa valorizou bem, se ela percebeu bem, se não percebeu, tá bem também, não tem problema. Existem bondades diárias que a gente pode fazer no dia a dia e não custa nada, porque quando a gente fala em bondade, é o nosso dia a dia em ação. Então, primeira bondade que você tem que fazer, cuidar de você com bondade, sempre procurando o melhor no seu dia a dia. O que é cuidar de mim? Em todos os sentidos, não é só tomar banho, escovar os dentes, comer direito, mas é pensar coisas boas, é tentar olhar
lá atrás, quando a gente faz a reforma íntima, e perceber, olha, eu fiz coisa errada ontem, hoje eu quero melhorar. Ontem eu fui grosso com fulano, hoje eu vou me desculpar. É você se corrigir. Isso é ser bom com você. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que é bom para os outros, mas para ele não é bom. Em primeiro lugar, a bondade começa por mim, eu. Depois vai para o meu lar, para os meus filhos, meu marido, depois vai para a minha comunidade e assim por diante. Um sorriso sincero, que bondade melhor do que essa? Tem dia que você está na rua lá, com um monte de problema na cabeça, e de repente alguém cruza o seu caminho e te dá um sorriso, um bom dia gostoso. Nossa, é tão bom. Às vezes aquele sorriso vai te curar. Uma palavra de consolo. Mas eu não conheço a pessoa, como que eu vou me envolver? Eu estou ali do lado, a pessoa está se lamentando com o problema. Se eu puder dar um consolo, por que não eu dar um consolo? Conversar, falar, filho, dá para fazer diferente, né? Olha, eu não te conheço, mas estou aqui para te escutar. Quantas pessoas, às vezes, só quer ser ouvida por alguém, mais nada. Quantas pessoas nesse mundo, às vezes, quer somente um abraço, de alguém acolher e dizer aqui, pode chorar, eu estou aqui. Que bondade maior que essa? Outra bondade, perdoar quem te ofendeu. Às vezes a pessoa não está num bom dia, às vezes a vida dela está pior que a sua. Perdoe. Ajudar algum desconhecido. Eu não preciso conhecer alguém para fazer bondade. Eu posso fazer bondade até para uma pessoa que eu nunca vi na vida. Eu posso fazer uma oração para uma pessoa que está passando por uma situação que ela nem me conhece, nem sabe que eu existo. Mas eu vi, fiquei sabendo do problema e vou lá fazer uma oração. Que bondade melhor do que isso? Alimentar um animal que não é seu. Isso é bondade. Falar com as pessoas com a melhor forma possível de delicadeza. Eu falo que hoje o mundo está precisando de paciência, tolerância, um para com o outro. Eu preciso que alguém tenha paciência de me ouvir e as outras pessoas que estão no meu entorno também precisam da minha paciência e eu delas, e da tolerância também. Enfim, tem 1000 formas da gente ficar ditando aqui que a gente pode fazer bondade no dia a dia. Tem muita coisa. Quantas oportunidades a gente perde no nosso dia a dia por egoísmo, por orgulho e até por indiferença. Eu estou passando, estou vendo a pessoa ali, que se dane, eu já tenho problema demais, né? Nem conheço. Ou senão eu julgo, né? Tá assim porque bebe. É depressivo, é louco. Nós fazemos isso. Eu faço, vocês fazem. A verdadeira bondade, ela não faz barulho. Ela faz transformação. A bondade é uma ferramenta que vai ajudar muito a gente na evolução espiritual. Por quê? Porque, segundo a doutrina espírita, estamos todos em processo de crescimento espiritual. Então, assim, eu sei que é até chato, toda vez que vocês vêm na casa espírita, um de nós estamos fazendo a palestrinha, a gente fala a mesma coisa. Nós somos seres imperfeitos. A gente está careca de saber que nós somos imperfeitos. E está careca de saber também que a gente está num processo de evolução. Deus não colocou nós aqui porque Ele não tinha o que fazer. Nós estamos aqui no planeta de provas, por quê? Porque nós temos que externar nossas imperfeições. O que é externar nossas imperfeições? A gente tem que se melhorar. E isso é um trabalho árduo de dia a dia. Por isso que eu falo que a vida é uma luta diária. Todos os dias orar e vigiar, todos os dias orar e vigiar, todos os dias procurar se melhorar. Pena que a gente só acorda para a vida depois que faz 40, 50, né? Quando a gente tem 20, 30, a gente não esquenta muito a cabeça, né? Depois dos 40, 50, você fala, eu já estou próximo da partida, eu tenho que correr atrás. Eu estou, né? Eu estou com quase 60. Tá. Cada ato de bondade eleva a nossa vibração. Quando você pratica bondade, sua vibração sobe. Diminui nossos débitos espirituais, resgate. Lembra da historinha que eu já contei uma vez? Que o cara veio para perder a perna, era um resgate dele, ele tinha que perder a perna. Mas quando ele se conscientizou da espiritualidade eterna, ele começou a trabalhar a reforma dentro dele. E ele começou a se transformar. E aí o que aconteceu? Ele perdeu só o dedinho do pé.
E um belo dia ele reclamou pro Chico, Chico, eu perdi meu dedinho. E o Chico olhou para ele e falou, agradece, era para você perder a perna inteira. Mas perante a sua transformação, você perdeu só o dedinho. Olha quanta bênção. Quando você pratica bondade, você fortalece o seu espírito. Atrai bons espíritos para você. Uma pessoa que não sabe se doar, uma pessoa que não ajuda ninguém, não sabe se doar, não procura se melhorar, vocês acham que ela está próximo de quem? Espíritos ruins, de baixa vibração. Agora, quando é uma pessoa que tem um bom contato, procura se ajudar, ele vai atrair o quê? Espíritos de alta vibração. Obrigada, amiga. Depois eu pago, tá bom. A bondade ajuda a nossa imunidade física. Pessoas que praticam bondade adoecem pouco, vocês sabiam disso? Pessoas que vivem lá se lamentando, reclamando de tudo, vivem doente. Eu lembrei de uma história do Chico, né? Eu gosto muito das histórias do Chico. Conta-se que uma vez, um espírito bem pesado, de vibração pesada, foi enviado até o Chico para desequilibrar o Chico. E foi. Só que quando ele chegou perto do Chico, ele não conseguiu fazer nada e voltou para trás. Ao voltar para trás, a gangue dele falou, mas o que aconteceu? Você foi lá para fazer o homem ficar em desequilíbrio e não aconteceu nada? Falou, filho, aquele lá não dá para mexer não. Ele tem muita proteção. Então, uma das bondades, das coisas mais importantes da bondade é isso. Você tem proteção espiritual. Pessoas bondosas, filha, nenhum ser de trevas vai chegar perto de você e fazer alguma coisa. Ajuda no sono, pessoas bondosas dormem melhor. Quando escolhemos o bem, mesmo distante do mal, a gente está avançando. Jesus nos ensinou, amai os vossos inimigos. O que é amar o vosso inimigo? Ele falou que você tem que ficar lambendo o cara assim 24 horas? Não. Como que eu amo o meu inimigo? Respeitando e não desejando o mal. Eu sei que o cara não gosta de mim. Ele acha que eu sou inimiga dele, mas eu vou respeitar. E nunca vou vibrar quando ele estiver mal. O que nós humanos aqui fazemos? O cara se ferra, bem feito, olha lá, tá colhendo. Né? É isso que a gente pensa. Mas não devemos pensar assim. Devemos fazer o bem sem olhar quem? Sem dúvida. Devemos responder o mal com o bem? Sem dúvida. Às vezes, uma palavra áspera que você escuta, responda com delicadeza. É o melhor a fazer. A bondade, portanto, não é fraqueza, é força espiritual. Aí eu lembrei, a Leida não está aqui, né? Mas muitas vezes, a Leida, né, se desdobrando, fazendo as coisas e tal, e eu lembro que tinha gente que falava assim, nossa, Leida, você parece tonta, você vai querer ser amada de Calcutá? Então as pessoas acham que bondade é fraqueza. Não é, gente. Bondade é coragem, é força espiritual, porque são poucos que regaçam a manga. A dificuldade de ser bom e praticar bondade? A pessoa que é boazinha não tem dificuldade? Tem. Vocês já viram falar que só leva pedrada, árvore que dá fruto? É bem assim. Quando você vai fazer bondade, você tem vários problemas. Eu destaquei 2, né? 2 ou 4. Pessoas difíceis. Mesmo na bondade, tem aquelas pessoas maldosas, que vê problema em tudo, não tem empatia, só critica, são negativas, reclama de tudo. São pessoas tóxicas, mas tem. Injustiça, fala o que não sabe, condena. Isso, se você não saber trabalhar, vai produzir em você mágoas profundas. E eu conheço pessoas que faziam muita bondade e se decepcionou tanto que acabou parando de fazer a bondade por se decepcionar. E muitas vezes mexe até com o orgulho da pessoa, né? Eu lembrei de um senhor, faz tempo isso, faz mais de 30 anos. Ele tinha uma chácara aqui na cidade que estava lá fechada e tal. Aí tinha um casal morando praticamente na rua. Ele ficou com dó, falou pro casal, vocês podem ir lá, tem a casinha, se vocês quiserem criar galinha, porco, eu não vou cobrar nada de vocês. Beleza, o cara ficou 10 anos. O dia que o senhorzinho vendeu a chácara, o cara entrou na justiça pedindo indenização.
Então, o bem que ele fez para a pessoa, no fim ele teve que pagar, sabia? A justiça não quer saber. Você estava morando lá. Mas mesmo que o cara falou, mas eu não cobrava aluguel, ele era livre. A justiça não pensa assim. E o cara teve que pagar a indenização. Mas nesses enfrentamentos é que a bondade se torna valiosa. Por quê? Ser bom quando tudo está fácil é natural, faz parte do humano. Ser bom quando tudo é difícil é evolução. E por que que hoje eu falei que eu estou levando um tapa na cara? Alguns amigos aqui sabem, né? O Henrique, meu marido, é provedor da Santa Casa, não tem salário. A Cida é a tesoureira da Santa Casa, também não tem salário. Aliás, a Cida, ela trabalha em mais de 4, 5 entidades. Eu falo, Cida, quando você for pro lado de lá, filha, impossível que você vai para um lugar ruim, porque o tanto que você rala. E a gente sabe que é um trabalho árduo, porque o provedor, além de não ter salário, ele tem que correr atrás de recurso. Tudo que acontece vai pro Facebook, aí nego mete a boca, fala o que quer. E eu fico irritada, às vezes eu falo para ele assim, larga isso, pelo amor de Deus, você só leva porrada, que não sei o quê. E ele fala assim, deixa eu falar, o importante é a minha consciência. Então eu acho que esse tema de hoje veio para dar um tapa no meio da minha cara. Porque o Henrique não se abala com isso, quem se abala sou eu. Então eu sou imperfeita, né? Acho que o Henrique é mais evoluído que eu um pouquinho, porque ele não se abala. Eu que fico abalada, porque eu falo, meu Deus, as pessoas não veem a luta que você faz. Mas ele fala, mas Deus vê, eu não estou preocupado com os outros. E ele que está certo, né? Por isso que eu estou levando um tabefe hoje no meio da cara. Conta-se que tinha um homem que costumava ajudar todo ao seu redor, mesmo sendo criticado. Então ele ajudava todo mundo e as pessoas diziam o pau nele. Um dia perguntaram a ele, por que você continua sendo bom com quem não é bom para você? E ele respondeu, porque não quero que a maldade dos outros mude quem eu sou. E eu falo que na nossa comunidade tem muita gente boa que a gente não conhece. É que a gente não para ouvir as histórias, né? Tem um menino lá em Simões, o Mi, que eu trabalhei lá em Simões 2 anos, eu tive o prazer de conhecer ele. Ele não ganha nada das pessoas, mas quase todos os dias ele vem para a cidade e marca consulta para um, e vê exame para o outro, e compra remédio colhido para o outro, e pega a pensão do outro. Eu falo, Mi, mas você não ganha nada? Não, não ganho nada. E aí, conversando com ele essa semana que passou, ele falou assim, e tem gente que ainda me ofende. Falei, nossa, filho, você devia cobrar. Falar, ó, eu vou lá no banco receber para você, mas você me dá tanto? Eu vou comprar seu remédio, R$5. Eu falei, não, Ivanete, eu faço de coração. Então tem muita gente na nossa comunidade que faz coisas boas. É que a gente não fica sabendo, mas tem. E que bom que tem pessoas que fazem a bondade. A bondade verdadeira, ela não depende do outro. Você não tem que se preocupar o que o outro pensa do que você está fazendo. Né? Você tem que se preocupar o que o seu coração está falando. Né? Às vezes eu até brinco, eu falo, Henrique, o dia que você sair da Santa Casa, vão falar que você roubou. Vai ter gente que vai falar isso. Porque tentaram provar isso dos anos e não conseguiram, porque não dá para roubar. As coisas vêm casadas, Maria de Lourdes sabe disso. Aí vai ter gente que vai falar que ele roubou. Mas ele fala assim, o que importa é o que eu tenho aqui no meu coração. E é bem assim mesmo. Quando você pratica bondade, benefícios espirituais, você tem mais paz interior, prazer em servir, proteção espiritual e harmonia. Eu falo assim, é fácil ser bom? Não é. Ah, você está falando isso, você é uma pessoa boa? Eu tento. Na minha imperfeição, juro para vocês que eu tento ser boa. Mas tem hora que eu piso na casca de banana. Né, Serginho? A gente que estuda as leis divinas, de vez em quando o Serginho puxa minhas orelhas, porque eu não sou um ser perfeito. Eu sou um ser muito crítico do sistema que eu vivo. E às vezes o Serginho chega e fala, não, Ivanete, não é assim. E puxa minha orelha. Como melhorar a bondade dentro de mim? Vigiar os pensamentos. Controlar minhas palavras. A hora que eu for abrir a boca para julgar alguém, enche a boca de água. Lembra lá do filme do André Luiz, do livro? Né? Põe água na boca e fica, até passar vontade de falar mal do outro. Depois desce. Até hoje eu fiz um comentário, nem com essa questão política que a gente está vivenciando, eu não consigo falar mal do outro. Tipo assim, eu quero que o outro morra, porque eu não vou votar nele. Eu quero que o outro... Eu não consigo. Eu falo, me faz mal fazer esse tipo de coisa.
Porque eu não quero o mal de ninguém. Não é porque eu não vou votar em tal ou no ciclano que eu quero o mal da pessoa. E a gente vê nas redes sociais cada barbaridade, gente, que eu fico chocada. Eu fico chocada. Então, vigie seus pensamentos. Quando você começar a pensar bobeira, desconecta. Controla suas palavras. Comece a observar suas atitudes com o outro. A gente não percebe. Às vezes, até dentro de casa, tem dia que eu começo a falar mais alto com o marido. Aí eu falo, mas por que eu estou falando alto? Outro dia ele fala mais alto que eu falo, mas por que você está falando mais alto comigo? Eu não estou falando baixinho. Então, a gente precisa se observar as nossas atitudes com quem está do nosso lado. E começa dentro da nossa casa, né, Bruno? Com os filhos, com a mulher. Tentar não julgar. Procurar ter empatia. O que é empatia? Colocar no lugar do outro. Ah, fulano fez isso de errado, mas qual era a vivência dele? O que levou ele a fazer coisa errada? Não posso julgar. Ajudar sempre que possível. E comece com pequenas coisas. Tem gente que fala assim, olha, eu não sei ajudar ninguém, eu não tenho nada para doar. Eu falei, ô louco, você não consegue sorrir, você não consegue ouvir uma pessoa? Você não consegue ir na casa do vizinho e perguntar, está doente, quer uma sopa, quer que eu lave a sua roupa, quer que eu limpe a sua casa? Você não consegue fazer isso? A bondade é um caminho seguro para a nossa evolução. A gente sabe, sem dúvida nenhuma, a gente só tem preguiça de praticar. A bondade não exige riqueza, nem posição social. Exige apenas um coração disposto a trabalhar. Que hoje possamos colocar em prática a bondade, porque no final não seremos lembrados pelos bens materiais que a gente tem ou tivemos, mas pelo bem que fizemos. Se eu pensar que daqui 100 anos ninguém vai saber que você existiu, a não ser algum descendente nosso que vai falar assim, eu tive uma avó, uma tataravó que chamava Ivanete, que deu aula no Afonso Pena, talvez. Mas ninguém vai saber, a não ser quem vai no cemitério e vê na lápide lá o nosso nome. Então, o que nós vamos levar para o outro lado? Aquilo que nós praticamos de bondade, aquilo que a gente praticou de bom. É isso que nós vamos levar. Eu não vou levar riqueza, não vou levar beleza, não vou levar status, não dá. Que a paz de Deus hoje, nosso Pai, e o amor de Jesus nos conduza cada vez mais a sermos bons. Porque é isso que Deus quer de nós. Porque é isso que vai nos levar à evolução. É o passaporte da nossa evolução. É o que a gente praticar no dia a dia. Por isso, eu volto a falar. Religiosidade é prática diária. Como é a sua religiosidade? Observe o seu dia a dia. Religião é seu dia a dia. Não adianta eu ir no templo orar e sair dali e fazer um monte de coisa errada. Não adianta. Porque Deus, quando nos olha, Ele sabe o que o nosso coração emite. Eu posso disfarçar para todo mundo aqui. Eu posso falar bonito, porque a Ivonete é generosa, ela faz isso, ela faz aquilo. Mas quando eu chegar no plano espiritual, eu vou estar despida. Eu vou estar na íntegra de realmente quem eu sou. E muitas vezes tem gente que ao chegar no plano espiritual se assusta com a sua aparência real espiritual. Então que não sejamos assim. Porque consciência a gente já tem. A gente sabe que está aqui para evoluir. A gente sabe do processo. O processo é fácil? Não. É dolorido? É. Mas a gente sabe que está aí para isso. Então é só a gente parar de ter preguiça e procurar colocar em prática no nosso dia a dia. Bondade comigo e para com o outro e todos os seres do planeta. Todos os dias, orai e vigiai. Queridos amigos que nos acompanham em casa, nosso muito obrigado. Eu encerro aqui, que Jesus os abençoe. Nós vamos passar para a parte do passe. Que assim seja. Peço